Oi, pessoal, tudo bem? Como é que vocês estão? Eu espero que vocês estejam bem, tá? Eu tô bem, tô em casa me cuidando, né? Torcendo, assim como todo mundo, para que isso passe logo e que a gente possa voltar o quanto antes para nossas aulas presenciais, né? Mas claro que somente quando for seguro, né? Para proteger a nossa saúde, que nesse momento também é fundamental. Então, a partir de agora, né? A partir desse conteúdo, eu vou começar a gravar videoaulas para vocês. Acredito que vai facilitar o compreendimento e o entendimento de vocês no conteúdo de geografia. Tá? Então, Brasil, natureza. O que nós vamos ver? Nós vamos ver, né, os aspectos naturais, né, do território brasileiro. Tá? O Brasil, ele possui uma grande diversidade natural, né? E por que ele apresenta isso? Os fatores que explicam essa grande diversidade natural é que o Brasil possui uma grande extensão territorial, né? Ele é o quinto país mais extenso do mundo, lembram disso? A gente viu isso de forma presencial ainda. Além disso, né, ele tem uma diversidade climática bastante grande, né, sobre o território brasileiro. Nós temos também diferentes formas de relevo e uma rede hidrográfica bastante diversa também, bastante importante, né? Inclusive no território brasileiro nós temos o maior rio do mundo, né? O maior rio tanto em volume quanto em extensão, que é o Rio Amazonas. Claro que ele não corta somente o território brasileiro, ele se apresenta em outros países da América do Sul também, mas a sua maior parte está, sim, nas terras brasileiras. Então, toda essa diversidade que eu acabei de falar para vocês proporciona uma diversidade também muito grande de formações vegetais, que é o que a gente vai ver então a partir de agora. Mas antes disso, nós vamos falar um pouquinho, tá? Sobre dois aspectos importantes para a gente compreender lá adiante a formação vegetal brasileira. A pluviosidade, que é o volume de chuvas médias que caem no território brasileiro, e também um pouquinho sobre os climas, tá, do território brasileiro. Então, aqui nas áreas, quanto mais azul, mais água cai, ou seja, mais chove. Olha o nosso estado aqui, né, como ele é bastante úmido, né? Já nós temos áreas aqui, ó, quanto mais amarelinho, menos chove, que são áreas um pouco mais secas, tá? E em vermelho é que chove muito pouco, né? Em laranja mais ou menos, né? Verde tem chuvas mais ou menos, digamos assim, regulares, azul um pouquinho mais úmido, mas o azul mais forte é bastante chuva. E aqui são então os climas do Brasil. O amarelo aqui nessa região nós temos o clima equatorial. Em rosa nós vamos ter o clima tropical. Em verde nós temos o clima semiárido. Em laranjinha aqui nós temos o tropical de altitude. Em vermelho nós temos aqui o clima tropical atlântico e em azul o clima subtropical, que é o clima do nosso estado. Vou falar rapidamente sobre cada um desses climas, tá? O clima equatorial, característica, quente e úmido. Não existe uma estação fria e nem uma estação seca, tá? As chuvas são regulares o ano inteiro e as temperaturas elevadas o ano inteiro. Isso explica o fato pela proximidade, né? Que assim, mais ou menos, onde eu vou passar o cursor, nós temos a linha do Equador, então explica pela proximidade a região equatorial. O clima tropical também é um clima com temperaturas médias elevadas, superiores aos 20 graus, mas a diferença dele para o equatorial é que ele tem duas estações bem definidas, né? O verão chuvoso e o inverno seco, tá? Mas as temperaturas são elevadas o ano inteiro. O clima semiárido, né? Olha, o nome está dizendo, né? Semiárido, né? Ele sofre com a escassez de chuva, né? Um clima bastante seco. Não é um clima desértico, porque ainda ocorre alguma precipitação, mas é um clima bastante seco, tá? O clima tropical de altitude, ele é um clima com temperaturas mais elevadas, assim, média 20 graus também. Porém, tá? Ele não tem uma estação seca e uma estação chuvosa, né? Porque ele vai ter umas temperaturas um pouquinho mais baixas e ele vai sofrer influência de massas de ar. Já o clima tropical atlântico, tá? Também chamado por alguns de clima tropical úmido, não tem aquela estação seca do inverno, tá? Pela proximidade do oceano, as chuvas são regulares o ano inteiro.
E o clima subtropical, que é o clima do Rio Grande do Sul, né? Ele vai se caracterizar por apresentar as 4 estações do ano, né? E as chuvas distribuídas ao longo dessas 4 estações do ano, com invernos bastante rigorosos e verões também bastante quentes, certo? Continuamos então. Bom, aqui é o mapinha das formações vegetais. Então, a gente tem aqui a floresta amazônica. Nós temos aqui em amarelo a Mata Atlântica, tá? Aqui em roxinho a zona de cocais, a Mata de Araucária, os Pampas, tá? O Cerrado, a Caatinga, aqui em laranja, desculpa, o Complexo do Pantanal, o Pantanal, e as regiões litorâneas, que é essa aqui, desculpa, tá, gente? Bom, se a gente sobrepor o clima, desculpa, o mapa do clima, o mapa das vegetações, a gente vai ver que um clima ocorre, a vegetação ocorre. Por exemplo, aqui floresta amazônica é justamente a região de clima equatorial, né? Aqui, o cerrado, nós temos o clima tropical, né? Aqui na área da Caatinga, né, boa parte representa aqui ao clima semiárido, tá? Então, essas formações vegetais que a gente vai dar uma olhadinha a partir de agora. Então, a primeira delas que nós vamos falar nada mais é do que a floresta amazônica, né? A floresta amazônica se desenvolve em área de clima quente e úmido e apresenta grande biodiversidade. O que é biodiversidade? É a diversidade biológica existente naquela área, né? São as várias espécies de vidas, tanto animais quanto vegetais, que podem ocorrer naquela região em função dessa vegetação, tá? E ela ocupa cerca de 49% do território brasileiro. Ela apresenta árvores de pequeno porte, médio e grande porte, tá? Aqui é uma vista aérea, tá? Da floresta amazônica na cidade de Manaus. Aqui nós temos o rio Amazonas, né? Que é um rio meandrante, né? Que ele é cheio de meandros, assim, certo? Agora, a floresta tropical. Tá? A floresta tropical desenvolve-se em uma faixa que se estende do litoral do Nordeste ao litoral do Sul do Brasil, com uma largura variável, ora próxima ao litoral, ora dentro do interior. Em sua extensão litorânea, recebe o nome de Mata Atlântica. Essa formação vegetal recebe influência dos ventos úmidos vindos do oceano e abriga grande quantidade de bromélias, orquídeas e samambaias. Tá? Então, aqui é uma paisagem da Serra do Mar, né, que fica no município de São Paulo, certo? A gente vê aqui uma queda d'água, né? A vegetação bastante fechada. É interessante falar, até voltando, né, na questão da floresta amazônica também, que tanto a floresta amazônica quanto a floresta tropical já sofreram e muito com a intervenção humana, né, com a ação dos seres humanos sobre essas vegetações. Então, geralmente, quando a gente vê assim, uma mata tão fechadinha, são reservas, né, reservas ecológicas que a gente chama, que servem justamente para tentar preservar aquela formação, aquela biodiversidade que se encontra aqui dentro, tá? A próxima, então, é a Caatinga, né? A Caatinga, ela tem um nome engraçado, né? Provavelmente, que Caatinga, né? Por que tem esse nome? Porque como é uma vegetação bastante seca, né? Que sofre com a escassez de água, a Caatinga, ela tem esse nome porque é muito comum, né, animais morrerem por falta de água e por falta de alimento e fica aquele cheiro da decomposição desses animais, né? Então, é por isso que tem esse nome lembra um pouco a Caatinga, e é um nome indígena, tá? Foi um nome dado pelos nossos índios brasileiros, tá? E justamente está relacionado com essa questão do cheiro, tá? Ela ocupa, então, 11%, né? Cerca de 11% do território brasileiro, também já sofreu intervenção, embora, mas o que se utiliza? Aqui na região da Caatinga se utiliza muito para pastagens, né? Esse pasto seco aqui, alguns animais, principalmente bodes, cabras, eles se alimentam. Aqui a gente pode ver que tem uma espécie de um cactus, né? Que são plantas que conseguem se adaptar a essa escassez de água. Geralmente elas vão apresentar aqui, ó, raízes bastante profundas, tá? Para poder captar a água que tiver lá no subsolo e também para manter, né? E os espinhos servem para
espantar, né, algum predador que possa vir querer se alimentar dela e, consequentemente, também aproveitar da água que ela reserva, tá? Depois da Caatinga, a gente tem aqui o Pantanal, tá? Vocês também já devem ter ouvido falar no Pantanal, tá? Ele se desenvolve uma grande área de planície, tá? Que se estende desde o sudoeste do estado do Mato Grosso até o oeste do estado do Mato Grosso do Sul, tá? Ele forma a maior planície alagada do mundo, tá? Em razão do transbordamento de água dos rios, né? No período de chuvas. E aqui a gente tem uma imagem do Parque Nacional do Pantanal Mato Grossense, tá? Ela vai apresentar uma variedade, ou melhor, uma diversidade bastante grande de espécies vegetais, típicas de floresta amazônica, cerrado e até mesmo da caatinga, tá, gente? Bom, mata de araucária, essa aqui nós conhecemos com certeza, né? Essa aqui é a árvore, né, que dá o pinhão, que a gente tanto gosta, né? Agora nesses meses de inverno, esses meses friozinhos, né, a gente gosta de comer. Então, ela é encontrada na região sul do Brasil, mas tem alguma coisa também ali na região sudeste, em São Paulo, no Rio de Janeiro, tá? Onde predomina o clima subtropical. É uma formação marcada pela presença da araucária, que também é chamada, né, de pinheiro do Paraná ou também de pinheiro brasileiro. Pinheiro, Sora? Como assim? É o nosso pinheiro, tá, gente? Aquele pinheiro de Natal que a gente bota na casa da gente não é brasileiro, aquele lá é um pinheiro, né, estrangeiro, né, geralmente das florestas temperadas da América do Norte ou até mesmo da Europa, tá? Foi introduzido para nós aqui. Esse aqui é o nosso pinheiro, né? Ela tem uma formação diferente, mas ela é um pinheiro, tá? Ela é parente do pinheiro de Natal, tá? Então, ela pode atingir de 10 a 35 metros de altura. Os frutos, ela gera frutos, né, que são as pinhas, que vão gerar os pinhões, que a gente vai comer, e também que vão servir para ser disseminada, né, no território e surgirem novas araucárias, né, porque também serve como semente, tá? O cerrado. Né? O cerrado brasileiro ele também é conhecido como savana brasileira. Por quê? Porque eles são muito parecidos. E se a gente pegar um mapa mundi e olhar onde fica a savana e onde fica o cerrado, eles ficam numa mesma faixa de terra, o que explica, né, essa semelhança também, tá? Ele ocupa cerca de 22% do território brasileiro, tá? Apresenta uma estação seca, que é o outono e inverno, e a estação chuvosa, que é a primavera e o verão. Tá? Além de gramíneas, que são gramas, né, a vegetação do cerrado apresenta principalmente árvores de pequeno porte e arbustos com cascas grossas e retorcidas, como isso aqui da imagem, tá? E aqui as gramas. O cerrado, nessa imagem aqui, ele é um cerrado de período, vamos dizer assim, de chuva, tá? Da estação chuvosa. Porque quando não chove, o cerrado lembra muito a Caatinga, porque ele fica com uma paisagem bastante seca, bastante diferente dessa que está aqui. Tá? E aqui é o cerrado na Reserva Ecológica Vargem Grande, em Goiás. Vegetação litorânea, tá? Também é conhecida como mangue, manguezais, tá? Caracterizada por espécies arbustivas desenvolvidas em ambientes onde se encontra a água dos mares, que é a água salgada, e a água dos rios, que é a água doce. Aqui é um mangue em Mucuri, na Bahia. E aqui a mata de cocais, tá? Lembra coqueiro, porque é isso mesmo, tá, gente? A mata de cocais se localiza na faixa de transição entre um clima úmido da floresta amazônica e o clima seco da caatinga. Tanto o babaçu quanto a carnaúba são palmeiras economicamente importantes para a região dos cocais, pois são amplamente aproveitadas. Então, do coqueiro, a gente, além de tirar o coco, né, a gente tira o óleo, a essência. Ele é bastante utilizado na culinária, né, os cocais. É bastante utilizado também em produtos, como é que a gente chama, de beleza, tá? Então, ele tem uma utilização bastante grande e é bastante importante economicamente para a região. E, por fim, e não menos importante, a gente tem a vegetação de campos, tá? Corresponde a um tipo de vegetação composta basicamente por gramíneas, tá, gente? No Brasil, eles são encontrados principalmente em áreas da região sul, que aí pega também o nosso estado aqui,
onde o clima é mais frio. E lá eles recebem, então, o nome de pampa, o pampa gaúcho, né? Nós temos, inclusive, essa vegetação na Argentina, no Uruguai também, que é o pampa argentino, o pampa uruguaio. Eles são bastante utilizados, geralmente, tá, para a pecuária extensiva, né? Que é a criação de animais soltos no campo, tá, gente? Então, espero que vocês tenham entendido. Qualquer dúvida, qualquer pergunta, manda lá. Eu vou mandar uma atividade relacionada a essas vegetações que a gente acabou de aprender, tá? Porque, assim, todas elas sofrem alteração humana. Todas, tá? Todas elas de uma forma mais intensa, menos intensa, mas há a intervenção humana, tá? Então, vocês vão ver ali a atividade, vão fazer, e qualquer dúvida é só me chamar. Beijos e se cuidem. Tchau, tchau!